Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. A sua casa, a sua família, o seu dia, o seu final de semana. Que seja maravilhoso e que você tenha uma programação incrível com a sua família. Começando pela mesa. Vá para a mesa e construa um relacionamento forte com Deus e com a sua família. Olhem nos olhos, se toquem, digam mais eu te amo, orem juntos, leiam as escrituras, façam declarações poderosas. Em nome de Jesus. E creia em Deus de todo o seu coração. Às vezes não conseguimos ver como algumas coisas vão acontecer. Como? Deus nos faz uma promessa, mas não conseguimos ver. Mas como que isso vai acontecer? Como? Por quê? Porque a nossa mente, ela é limitada. Ela vai até um ponto. E é por isso que nós precisamos confiar em Deus, precisamos permanecer agarrados a Deus, cheios do Espírito Santo. Porque recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e saiu fazendo bem em toda parte e curando e libertando as pessoas. Enchei-vos do Espírito. Eu amo essa escritura. Tanto que nós estamos sempre falando, porque o Senhor traz, Ele traz. E Ele traz de novo para nos lembrar como que nós vamos viver o sobrenatural. Como que as coisas vão acontecer? De que jeito? Pelo poder do Espírito. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá. Você será coberta pelo poder do Espírito, pelo poder do Altíssimo, porque o Espírito virá sobre você e a cobrirá com a sua sombra. Imagina a sombra do Senhor nos cobrindo. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Então, ele nos cobre e então se manifesta na nossa vida. Ele se manifesta na nossa vida e faz na nossa vida, faz através de nós, e é possível então ver o poder do Senhor. E tudo que vem dele é poderoso, é santo, é glorioso. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Essa história. Aquela que diziam ser estéril,
já está em seu 6º mês de gestação. Aí olha isso aqui. Pois nada é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que resposta, hein? Minha vida parece que está sendo bagunçada. O Senhor está mudando tudo. Mas eu estou aberta à sua vontade. Que aconteça comigo segundo a sua vontade, de acordo com a sua vontade. Eu sou, aqui ó, sou serva do Senhor. Sou serva do Senhor. Eu sou serva, Ele é meu dono, Ele é meu Senhor. Então tudo bem. Eu vou passar pelo que eu tiver que passar. Eu estou aberta a ser um instrumento dele para essa obra. Olha só, o contexto em que nós encontramos nada impossível para Deus é falando de uma mulher que naturalmente não podia mais gerar, que já tinha passado de hora, que era tarde demais. Tarde demais, de forma natural, acabou. Não havia mais o que fazer. Isabel e Zacarias oraram, buscaram, esperaram, mas nada aconteceu. Mas Deus, como ele mesmo disse para Zacarias, que tinha ouvido as orações dele e que tinha chegado a hora do cumprimento. E quando chegou, mesmo parecendo tardio, o Senhor tinha reservado o melhor para eles. João, a graça, o João quer dizer Deus gracioso. O Senhor reservou o melhor para esse casal. Por anos, Isabel viveu aquela humilhação. E como o próprio anjo Gabriel disse, terá um filho na velhice, aquela que diziam ser estéril. Aquela que diziam ser estéril, quer dizer, o povo falava, coitada dessa mulher, é seca. Nada acontece na vida dela. Puxa, talvez, puxa, o marido dela é sacerdote. Nossa, que coisa, ela vem de uma linhagem importante. Como não acontece na vida dela? E Isabel esperando. Isabel esperando. Você vê ela falando, se você continua lendo, ela fala, o Senhor olhou para a minha humilhação, o Senhor tirou a minha humilhação. E você vê todos assim, pasmos com o que Deus estava fazendo. Aí o assunto mudou. Olha o que Deus está fazendo na vida desse povo. O que vai ser? Como vai ser essa criança? Porque há algo aí. E havia mesmo. O Senhor deu para eles aquele que iria abrir caminho para o Senhor Jesus. Então foi um presente dos céus, foi uma glória. E o Senhor deu para eles um homem muito forte, com uma identidade muito firme, com coragem, com autoridade.
uma coragem incrível, assim, nada intimidava João. Pregava de forma corajosa, destemida. Deus deu, assim, realmente um presente para eles. E eles puderam fazer parte de um grande projeto. Que maravilha, né? Ah, Senhor, o que é que o Senhor está fazendo aí? O que é que o Senhor vai fazer? Não me deixa de fora. O Senhor estava fazendo algo grande e não deixou esse casal de fora. Eles fizeram parte daquela obra incrível da chegada do Senhor. Então, o anjo disse, sabe da sua parenta Isabel? Você não sabe, mas ela já vem vivendo o sobrenatural. Faz 6 meses. Gente, a Maria não sabia, mas a Isabel já vinha vivendo o sobrenatural há 6 meses. Ou seja, Deus já estava agindo e operando há um tempo. A Maria não sabia, mas ele estava se movendo. O Espírito do Senhor estava se movendo. A unção do Senhor estava se movendo. Foi um tempo tão glorioso, tão glorioso. Ela não sabia, mas tinha tanta coisa acontecendo. E foi quando o anjo disse, pois nada é impossível para Deus. Foi falando de uma mulher que já tinha passado a hora de gerar. E você tem que puxar, o mesmo foi dito para Abraão em relação a Sara, né? Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu vou voltar e Sara vai gerar um filho. Sara vai gerar um filho. Então você vê que a palavra impossível aparece apresentando aqui mulheres, falando de mulheres que não podiam mais gerar. Quer dizer, em situações impossíveis, que naturalmente não havia mais nada a ser feito. Mas Deus é o Deus do impossível. A Sara gerou, engravidou aos 89, deu à luz aos 90, amamentou. A Isabel gerou com seu marido, Zacarias, e deram à luz, ela deu à luz a João Batista. A Maria era virgem, e a vida dela, você sabe, né? Imagina naquela sociedade, o que ela viveu. Mas a resposta foi, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que fé, que fé. Ela perguntou como que isso vai acontecer. E a resposta foi, pelo poder do Espírito. E talvez você está aí perguntando como que isso vai acontecer. E Deus está respondendo pelo poder do Espírito. Mas como, Senhor? Pelo poder do Espírito. É pelo poder do Espírito. Invoque o Espírito Santo. Clame, valorize a pessoa do Espírito Santo, adore-o, ame-o, peça ajuda dele. A Bíblia está cheia de histórias. E quando o Espírito veio, e quando o Espírito tomou, o possuiu, a pessoa fez coisas fora do comum. Então o segredo é você ser cheio do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O Senhor fala de um vinho novo, que só
é possível ser armazenado em odre novo. Então ele está à procura desses odres novos, capazes de guardar, de manter esse vinho novo, essa força, esse poder, essa alegria, essa unção que não conhecemos. Então, eu falei muito no início do ano que até bebemos de um vinho, foi até bom, mas ele era inferior ao que o Senhor tem agora. O que o Senhor preparou para nós é um vinho que nós nunca bebemos, é uma unção que não conhecemos, uma alegria no Espírito que nós não conhecemos, um conhecimento de Deus, um relacionamento com Deus muito, mas muito superior. É um tempo novo. Nós vivemos um tempo novo. Sabe, e você precisa parar e simplesmente se encher do Senhor, se encha do Espírito, invoque o Senhor, adore-o, faça tudo pelo Espírito, ande, faça pelo Espírito, peça ajuda do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não vai funcionar de outra maneira. Nós somos templo do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, não extinga o Espírito, não entristeça o Espírito Santo. Se aproxime do Senhor com mais força, porque Deus quer se manifestar. Para Maria era impossível, para Isabel era impossível, para Abraão e Sara também era impossível. A Bíblia está cheia de situações impossíveis. Mas, quando o Senhor enviou o seu Dunamis, porque o Espírito Santo é o Dunamis de Deus, que é a mesma coisa que dinamite, é como uma dinamite, tem um poder tão grande. Você vê quando o Espírito Santo vem, você pode ver tanto uma coisa, às vezes ele se manifestar de forma suave, como de uma forma explosiva. Aquele vento que soprou e dividiu as águas do Mar Vermelho, e elas... E ali você vê 2 paredões. Aquele vento que secou. É o vento do Espírito. Meu Deus. Que força, que poder. Que glória. Você vê o Espírito Santo na vida de Filipe. É incrível como o Senhor o usou. Incrível, e o transportou. Então, são múltiplas as formas de Deus trabalhar. O Senhor não está preso, sabe? Aqui ó, numa latinha, num quadradinho. Por isso que nós precisamos dar liberdade e deixar Ele fluir na nossa vida e através de nós. Seja cheio do Espírito. Deus tem o impossível para você. Deus está pronto a operar o impossível. Tem algo impossível aí? Como que isso vai ser vencido? Pelo poder do Espírito. Invoque o nome do Senhor. E Ele virá com força, com poder. Ele vai soprar um vento poderoso. E você vai ver a glória do Senhor. Como que aquele vale de ossos secos reviveu? Pelo poder de Deus, a manifestação do Espírito. Espírito sopra. Vem. Quando você clama, você vê a manifestação do Senhor. Então, o anjo veio e falou que Maria
ia viver o sobrenatural, ia gerar o maior projeto de todos. E que Isabel já estava gerando um grande projeto de Deus. E era impossível para Maria, era impossível para Isabel. Mas essas mulheres, essas famílias viveram o poder de Deus, geraram para a glória de Deus. Porque elas creram no poder de Deus. Deus aqui está falando com você. Creia! Pois nada é impossível para Deus. Não importa a sua situação, a área, o que você está vivendo, é pelo poder do Espírito. Mas como? Como? Pelo poder do Espírito. Se encha do Espírito, se levanta e invoque a presença do Senhor, porque Ele vai soprar, porque a glória dEle virá, a unção dEle vai mudar as coisas. A unção quebra o jugo. Não há nada que possa suportar o poder do Senhor. A manifestação dEle, a unção dEle vai despedaçando todos os obstáculos, todo o jugo do mal. Tira todo impedimento. Como? Talvez você está olhando para alguma situação e está aí. Talvez até com o coração apertado, mas como? E Deus está respondendo, é pelo poder do Espírito. Mas como na minha vida pelo poder do Espírito? E olha, eu já estou fazendo. Eu já estou fazendo. Ó. Sabe, tal situação que era irreversível, eu já estou mudando. Você não sabia, mas olha o que eu já estou fazendo. Então, o anjo trouxe. Você lembra da sua parenta, aquela que todo mundo dizia que era seca, estéril, que nada mais ia acontecer na vida dela? Já faz 6 meses que ela está fluindo no Espírito, que ela está vivendo a glória de Deus, que o impossível aconteceu na vida dela. Levante-se, porque Deus vai operar o impossível. Levante-se, pois nada é impossível para Deus. Eu não sei o que você vive hoje, o que é impossível. Deus está dizendo, creia, pois nada é impossível para Deus. É tempo de vivermos o impossível. O impossível vai acontecer. Levante-se. Levante-se com fé. E não tema nada. Não deixa nada assombrar você, abater você. Não seja intimidado. Não olha para a direita, não olha para a esquerda. Deixa tudo e só olha para o alto. Se encha de Deus. Confia na palavra do Senhor. Porque talvez você não vê como, mas Ele está respondendo. É pelo poder do Espírito. O Altíssimo vai cobrir você com a sombra dele. Descansa, não tenha medo. Porque a sombra do Altíssimo cobre você. Você está escondido. Sim, há uma sombra poderosa cobrindo você. Há uma sombra gloriosa cobrindo você. Tem uma sombra, e é a sombra do Todo-Poderoso. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Você está coberta com a sombra do Altíssimo. E você verá o sobrenatural. Sim, você vai gerar. Você vai gerar coisas tão grandes pelo poder do Espírito. Você vai gerar. Deus vai manifestar o sobrenatural na sua vida e através de você. Prepare-se para viver o sobrenatural.
porque hoje é dia do impossível. Celebre o impossível. Louve, porque você verá a manifestação do Senhor. Você verá o impossível acontecer. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E que essa palavra tenha tomado a vida dela de tal maneira que ela esteja saltando de alegria. Como diz a sua palavra, como um bezerrinho na estrebaria, que salta de alegria, está saltitante, regozija-se de alegria, que ela possa se levantar com alegria, confiando na sua palavra. Às vezes não vemos como, mas é pelo poder do Espírito. Às vezes parece que não há como, não tem jeito, não há um meio, está tudo fechado, é impossível, e o Senhor está lá dizendo: não, eu vou cobrir você com a minha sombra, eu venho com o meu poder, é pelo poder do Espírito. Nada é impossível para mim, pois nada é impossível para Deus. Ah, Senhor, que cada um creia e se levante com fé, tomados pela sua presença, que possamos elevar o nosso nível de confiança e apenas confiar na sua eterna fidelidade. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo e eu tomo posse do sobrenatural, do impossível e de um grande testemunho. Senhor, testemunhos sobre o impossível. Eu vou ouvir muito. Era impossível, mas o Senhor fez. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Eu tomo posse do impossível nas finanças dessa pessoa, e onde esse programa estiver chegando, que a unção do impossível tenha tomado conta dos lares, das famílias, dos corações, das situações, Senhor, que parecem irreversíveis. Eu tomo posse, Senhor, de mudanças. Barreiras já estão no chão, jugo quebrado. Eu tomo posse de vitórias. Eu tomo posse do sobrenatural, do impossível. Eu creio que hoje nós veremos o impossível se materializar, acontecer para a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Eu peço a sua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449, Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos sempre com as nossas portas abertas. E hoje às 15 amanhã, às 8 da manhã em Kissimmee, na Flórida, Michigan Ave 2898, vamos realizar trabalhos poderosos. Levante-se e venha. É uma porta que o Senhor abriu para você. Eu sei que o impossível vai acontecer. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.